Bom dia, amadas. Um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Um privilégio estar neste congresso tão poderoso. Eu precisei chegar hoje mesmo e ir embora hoje, que eu tenho um pequenininho que eu ainda não pousei sem ele. E deixei ele com minha mãe, deixei com meus pais. Eu preciso voltar, mas o meu coração, eu queria muito estar aqui, porque quando a gente chega aqui, a gente já percebe o ambiente que está nesse lugar. A gente já percebe que a glória do Senhor está aqui, que Ele está se manifestando, e eu sei que Ele já ministrou seu coração, não é mesmo? Amém? Então, vamos aí continuar com o nosso coração aberto, como a pastora falou aqui, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. E antes de nós iniciarmos, eu trouxe aqui alguns materiais, eu quero compartilhar com você. Nós trouxemos aqui, ele vai estar disponível aí na frente, em alguma galeria. Na verdade, eu não vi onde ele está ainda, mas está por aí, diz que já está exposto. Então, é um material nosso. O Senhor tem falado conosco a respeito disso, de produzir, de fazer livros com as palavras que o Senhor tem ministrado no nosso coração tão fortemente e que tem feito diferença na nossa vida. Então, nós temos aqui alguns livros, o Espírito de Caleb, é do meu marido, Cezinha Cita, comprem com... Ele é um homem ungido, né, gente? Espírito de Caleb, um livro maravilhoso. Quando ele fala, me dá a minha montanha, ele poderia escolher um lugar plano. Ele está falando, poderia escolher uma vida fácil, mas não, Senhor, se o Senhor tem para mim um desafio, é esse que eu quero, né? O espetáculo de Deus, gente, esse livro tem sido poderoso, essa mensagem foi poderosa na minha vida. Nós somos o espetáculo de Deus, as pessoas estão nos assistindo, vendo a nossa vida. O poder de ser filho amado. Se você também conhece alguém que tem alguma dificuldade aí com a paternidade, com o pai terreno, e essa dificuldade, às vezes, ela é transferida para o nosso Pai do céu. Então, nós temos aqui esse livro maravilhoso, Obras Maiores, né, que todos nós aqui fomos chamados para isso, para fazer obras maiores. Você foi chamado, esse é um livro que você não pode deixar de ler. E este que foi rema para a minha vida, essa ministração. Líderes, cara de leão e coração de cordeiro. Isso aqui, gente, eu tenho desde que Cezinha ministrou a nossa vida lá em Laranjeiras. Essa mensagem, ela tem impactado meu coração, ela fez muita diferença. Eu tenho conseguido enfrentar desafios que eu não conseguiria se essa palavra não tivesse, de fato, invadido meu coração. Então, estão disponíveis esses livros e o preço, gente, é maravilhoso, viu? Gente, e eu quero iniciar aqui, conversando, né, com vocês nessa manhã. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Até aqui. Agora, mais um texto para nós lermos. Está lá em João. João capítulo 21. João capítulo 21, texto bem conhecido de todas nós, do versículo 15 ao versículo 17. Tem certeza que você conhece? Diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me? Tu me amas? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. E perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Então
apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Pedir ao Espírito Santo que fale com você. Diga, Espírito Santo, eu me abro para receber a tua palavra. Eu me abro para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar na minha vida. Toca naquelas áreas onde até hoje talvez eu não tenha deixado. Faz uma obra poderosa. Dê para nós, Espírito Santo, uma experiência que seja tão profunda e marcante, que divida a nossa vida entre antes e depois. Nós desejamos o Senhor. E eu repreendo em nome de Jesus toda ação de Satanás, qualquer tentativa de impedir que essa palavra cresça e frutifique em nós. Eu declaro essa palavra, essa semente frutificando em nós, se tornando em obras para que ela seja visível para as outras pessoas, uma mudança interna e externa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, eu quero começar falando um pouquinho para você a respeito da minha vida. Contando um pouquinho, durante essa ministração, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha igreja. Eu sou pastora na comunidade cristã Zoe, lá em Laranjeiras do Sul. Alguém já ouviu falar em Laranjeiras do Sul? Bastante gente, glória a Deus. É uma cidadezinha ali mais para o sudoeste aqui, entre Guarapuava e Cascavel. A gente sempre fala para as pessoas se situarem, né? Bem geladinho. E eu sou muito realizada fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sinto meu coração tão feliz, eu amo a minha cidade, eu amo a minha igreja, eu amo tudo o que tem acontecido naquele lugar. Nós temos vivido um verdadeiro avivamento, sabia? Você faz parte de um avivamento. Você já percebeu que nós estamos em dias de avivamento? E isso é o cumprimento de uma promessa sobre a nossa vida e a realização do meu sonho. Eu sempre sonhei viver esse avivamento. Sabe, eu nasci num lar cristão. Meus pais, desde que eu nasci, evangélicos ali, me ensinando nos caminhos do Senhor. E eu tive a minha experiência com Deus já muito nova. Eu me decidi pelo Senhor de uma maneira tão firme que eu nunca voltei atrás. Eu nunca voltei atrás, mesmo que essa minha decisão tenha sido lá, muito na infância. Eu era bem novinha mesmo. E sabe que desde que eu tenho entendimento, desde que eu me entendo por gente, é assim que a gente fala, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sinto no meu coração, desde criança, que Deus tinha algo grande para mim. Que Deus tinha algo para fazer em mim e através de mim. A sensação que eu sempre tive era que eu era separada. Às vezes isso até me gerava um pouco de revolta ali na adolescência, aquela coisa, né? Porque eu não sou igual a todo mundo, mas eu realmente não era igual a todo mundo, né? Tinha coisas comigo, eram diferentes. E eu me sentia separada. E eu percebia que Deus tinha um propósito para mim e ele ia me levar para outro lugar. Ele ia me levar para uma outra cidade. Eu não sabia ao certo, com certeza, o que ia acontecer. Mas eu também me lembro muito bem de como Deus foi movimentando as coisas e Ele foi encaixando tudo e conduzindo a minha vida para que eu pudesse exercer o chamado que Ele tem para mim, que o meu é pastorear, certo? E esse sempre foi o meu desejo, esse sempre foi o meu sonho, cumprir a vontade de Deus, porque, gente, eu acreditava de verdade que dessa maneira, cumprindo a vontade de Deus, eu ia ser uma pessoa realizada. E então, eu e o meu esposo, pastor Cezinha, nós chegamos na cidade onde nós estamos hoje, em Laranjeiras do Sul, nós chegamos bem novinhos, eu tinha 26 anos e ele tinha 28 anos. E sabe que eu tinha um chamado já, né? E eu achava que ia ser simples, né? Eu achava que, beleza, tranquilo, deixa com a mãe, né? A mãe domina, deixa com o pai, né, que eles falam, deixa aqui com o pai, né? Não, beleza, tranquilo, eu vou dar conta. Mas a verdade é que quando chegou a hora, eu tive muito medo. Sabe o que aconteceu, gente? Eu não sabia muito bem o que fazer, eu não sabia muito bem como agir. E a gente chegou numa igreja para a gente pastorear pessoas bem mais velhas do que nós. Pessoas que tinham
de tempo de conversão, de igreja, mais idade do que nós de nascimento, ali, de vida, né? E pessoas, assim, com uma grande caminhada com o Senhor, e nós nos vimos nesse momento, assim, tendo que pastorear, tendo que conduzir esse rebanho. Então, foi um verdadeiro desafio. Então, eu comecei a ver a realidade mesmo, né? Que eu teria que pregar muitas vezes, é velório, é casamento, é briga de família, é tudo aquelas coisas, né, que envolvem ali o nosso ministério. Eu ia ter que aconselhar mulheres bem mais velhas do que eu, buscando conselhos. Imagina, isso foi para mim um desafio, assim, tremendo na minha vida. Isso foi, às vezes, trazia até um medo, né? E eu queria, gente, mostrar resultado. Eu queria, então eu comecei a fazer. Então, se é para fazer, vamos lá, porque eu não tenho medo, vamos fazer a coisa acontecer mesmo, eu vou fazer. E eu comecei a agir, eu queria mostrar esse resultado, mas sabe de uma coisa? Eu queria realmente mostrar esse resultado para Deus. Isso estava no meu coração. Eu não tinha esse negócio, vou mostrar para os outros. Essa é uma coisa que a gente tem que rejeitar, e eu sempre rejeitei. E eu falava, Senhor, eu quero, se o Senhor me trouxe aqui, então eu quero que essa obra cresça mesmo, porque eu quero que o seu nome seja glorificado aqui, né? E isso sempre foi o meu sonho. Mas a rotina da igreja, a rotina de ministério, elas pareciam que iam aumentando cada vez mais. A coisa só ia ficando grande, né? Ia acontecendo mais problemas, mais dificuldades, coisas para resolver. E quanto mais eu fazia, mais coisa aparecia para eu fazer. E nessa fase da nossa vida, a nossa igreja já estava crescendo, a nossa igreja já estava se multiplicando, e o serviço também. O trabalho também estava. Mas Deus, que é maravilhoso, Ele começou a ministrar o meu coração e do meu esposo. Ele começou a falar conosco e dar palavras. E Ele deu uma palavra que fez tanta diferença na nossa vida, e eu quero compartilhá-la com você. Ele deu uma palavra que mudou o rumo, o curso da nossa vida. Sabe que essa palavra ela veio através dos nossos líderes, o Bispo Mano, a pastora Cláudia. Eles incutiram mesmo isso na nossa mente. E nós entendemos o que era de fato, gente, a nossa verdadeira prioridade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Gênesis, capítulo 5, versículo 22, fala para nós a respeito de um homem. O nome dele é Enoque. Você já ouviu, com certeza, a história de Enoque. Olha só, Enoque se tornou um homem irresistível para Deus. Irresistível. Ele se tornou irresistível, veja só. A Bíblia fala que ele era tão irresistível para Deus, que Deus não aguentou. Deus falou, vem que você não vai nem ver a morte. A Bíblia fala, Deus para si o tomou. Imagina só, que coisa maravilhosa. Eu queria isso para a minha vida. Deus falou assim, Sueli, você está demais, demais. Não vou nem deixar você ver a morte, você está do jeitinho que eu gosto. Então, ó, Sueli, vem para mim, né? Foi isso que ele fez com Enoque. Mas aí, gente, a Bíblia fala para nós que esse homem viveu 365 anos. Olha, você pensa em você na sua idade. Quantas coisas você já fez? Quantas coisas boas, não é verdade? Quantas coisas você já tem para ensinar alguém? Imagina um homem com 365 anos. Quanta coisa boa esse homem fez. Quanta coisa importante, a ponto de se tornar isso para Deus irresistível. A ponto de Deus falar, tá demais esse homem. Quantas coisas legais. Mas o que me intriga é o que a Bíblia fala a respeito de Enoque. Ele andou 365 anos. Tinha muita coisa para contar, para ser escrita na palavra de Deus. Mas Deus quis que somente aquilo que realmente importa fosse registrado. E a Bíblia conta para nós, fala de toda a história dele, 365 anos. O resumo é, andou Enoque com Deus e gerou filhos e filhas. Esse é o principal, é o resumo, é o que Deus quis ressaltar em toda a história de Enoque. Quando a Bíblia nos fala a respeito dessa história de Enoque, a gente percebe o que é que Deus queria deixar para nós, que é a prioridade, o que é primordial para Deus, andar com Ele, estar com Ele.
E quando Jesus vai chamar os discípulos, se você for olhar aquele momento que ele faz o chamado, quando Jesus vai chamar os discípulos, ele chama primeiro para estar com ele. Depois vem o serviço. Depois vem o cumprimento ali do ministério. E a gente pode compreender isso. Eu e meu esposo podemos compreender aí qual seria a nossa prioridade. Então, estar com Deus, estar com Ele, depois o serviço, depois as outras coisas. E se você repara bem, na sua vida, na minha vida, as nossas prioridades, elas são invertidas. As nossas prioridades são assim. A gente acredita o quê? Quanto mais eu fizer para Deus, mais Ele vai se agradar. Quanto mais eu fizer e agradar Ele, mais Ele vai me aceitar. Isso já vem por conta da nossa vivência, da maioria aqui pelo menos, né? Já vem por conta disso. Lá na minha infância, eu tinha sempre que estar correndo para fazer alguma coisa, senão minha mãe não parecia que não ia me aceitar, meus professores, alguém. Eu tinha sempre essa sensação, eu preciso fazer, nunca está bom, nunca é o suficiente. Mas então eu aprendi assim, eu aprendi dessa maneira que para eu agradar alguém, eu tenho que mostrar algum serviço. E a gente acaba levando isso para a nossa vida com Deus também. A gente acaba acreditando que quanto mais eu fizer, Deus vai se agradar mais de mim. Deus vai me aceitar aí, então, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Mas essa é uma cilada terrível de Satanás. Essa é uma cilada do diabo para nos prender à igreja e para nos desligar completamente de Deus, porque ele nos leva, assim, a uma vida de religiosidade, ativismo. Religiosidade, gente, a Bíblia fala para nós, Jesus fala? Ele fala assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele fala para o morno, para o religioso. E eu estava correndo esse risco. Eu estava correndo o risco de cair nessa armadilha até o dia em que eu entendi o que realmente importa. Estar com Ele. Intimidade, tempo de qualidade com Ele, quarto secreto. Eu entendi que o negócio era eu e Deus, eu e Ele, só nós dois, sozinhos. Sabe que quando eu e Cezinha nós entendemos essa verdade bíblica, as coisas começaram a acontecer na nossa igreja de uma maneira inexplicável. Começaram a acontecer na nossa vida de uma maneira assim que a gente não tinha nem explicação. As pessoas vêm perguntar, mas o que vocês estão fazendo? Passe para nós o material. Gente, a gente não sabe nem dizer, não sabe nem falar, porque é inexplicável mesmo. Cumprir o chamado de Deus começou a ficar mais leve. Cumprir o chamado de Deus começou a gente a ficar mais simples. E, consequentemente, ficou mais prazeroso. Muito melhor assim. Sabe, hoje nós somos uma igreja de aproximadamente, são 3.800 pessoas em células. A gente trabalha em células ali na nossa cidade. Mas a nossa cidade tem 32 mil habitantes. Talvez seja o seu bairro aí, né? A nossa cidade tem 32 mil habitantes e mais. 1/3 dessa população está na zona rural. Então, nós temos ali menos gente, né? Mas, gente, a gente tem feito, o Senhor, através da nossa vida, um trabalho ali que tem impactado realmente aquelas vidas. E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Mas, volta e meia, hora ou outra, eu me pego mais uma vez querendo fazer, agir, entrar ali, buscar resultados. Talvez seja mesmo procurando a aprovação de alguém, né? Ou então, porque realmente a nossa igreja cresceu e precisa fazer mais coisas, né? Mas a verdade é que eu me pego envolvida. Eu me pego ali laçada com tantos afazeres. Sabe, gente, são coisas legítimas. São coisas legítimas, são coisas necessárias, coisas que precisam ser feitas. E aí a agenda começa a ficar apertada de novo. Sabe, eu tenho uma dificuldade. Eu conto isso sempre porque às vezes alguém pode ter essa dificuldade também. Mas eu tenho uma dificuldade com a organização do meu tempo. Não sei se você tem com isso daí, não. Acho que não, né? Acho que eu sou sozinha nesse planeta. Eu tenho dificuldade com essa organização. Então, depois de muito quebrar a cabeça, gente, depois de chorar, eu choro, para Deus me ajuda, faz o meu tempo render, Senhor, eu preciso fazer todas as coisas, mas eu me enrolo. Eu sou daquela assim que se eu começo a limpar a casa, daí eu já acho ali um livro, daí eu sento. Aí eu dou uma olhada.
Aí eu acho demais. Sabe, eu sou dessa, assim, que às vezes eu me perco no meu dia a dia, sabe, nas minhas coisas. Então, Deus me deu uma estratégia. Na verdade, essa estratégia Ele deu para o meu marido, né? De quadrinho, né? De anotação. Então, gente, eu tenho 3 quadros. 3 quadros. Então, um manda eu olhar no outro. Mas eu tenho um até, que o último que eu comprei, ele é dividido por dias da semana. Quando eu fui comprar, eu falei com o Cezinha, unge esse quadro para mim. Unge ele, porque agora vai dar certo o negócio. Para que eu pudesse me organizar. Porque a nossa rotina é muito agitada. A sua também, eu tenho certeza de que é assim. É assim, o dia amanhece, raia, e daí você já faz assim, com o olho meio fechado mesmo, já bate a mão aqui, procura o celular. Aí você é no WhatsApp, deixa eu ver se alguém precisou de mim durante a noite, se está tudo certo. Deixa eu olhar e ver a agenda, como é que vai ser a agenda do meu dia. O que eu tenho para fazer, as pessoas que eu tenho que atender, os estudos de célula que eu tenho para preparar, uma pregação, coisa e tal. E é tudo tão corrido, é tempo contadinho, né? E que daí parece assim, não, eu posso suspirar tantas vezes aqui por dia. Um suspiro a mais não vai caber na minha agenda. E nesse dia, gente, aí uma pessoa fica possessa. E daí só você tem que ir lá e correr, né? Expulsar esse demônio, a coisa. É assim. E assim na sua vida também, você que tem célula, você que tem discípulos aí debaixo da sua autoridade, eu sei que a sua vida também é corrida assim como a minha, não é verdade? Mas aí quando eu estou envolvida nesse tudo, aí eu me lembro que Deus ministrou meu coração. Eu me lembro que Ele falou comigo a respeito disso, dessa prioridade. Aí eu me lembro que essa correria toda não vai adiantar de nada. Essa correria toda só vai trazer desgaste, porque a minha prioridade precisa ser estar com Deus, estar com Ele. E eu me lembro, diante disso, eu me lembro de um texto, Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, muito conhecido também de todas nós. Fala para nós a respeito de Marta e Maria. A Bíblia fala para nós que Jesus e os discípulos, eles entraram ali na casa de Marta e Maria. Ele, com certeza, nessa passagem específica, não fala Lázaro, mas ele era irmão delas, estava por lá. E Maria escolheu ficar ali aos pés de Jesus, ouvindo toda a palavra, tudo que Jesus tinha para falar. Mas Marta resolveu escolher o serviço, né? Gente, aí chegou num ponto que Marta estava cansada. Marta estava cansada e ela foi lá falar, Jesus, a bonitona lá. Eu estou aqui me desgastando, olha, eu estou fazendo tantas coisas, e ela está lá, de boa, tranquila, lá, sentadinha, ou só ouvindo, só desfrutando. Fala para ela vir me ajudar. Mas Jesus repreende ela imediatamente. Ele fala, Marta, você que está errada. Você está tão envolvida aí com os seus afazeres, com a correria aí do dia a dia, com as coisas. Mas Maria que escolheu a boa parte. E ele ainda fala assim, olha, e eu não vou falar para ela vir te ajudar não, porque ele fala assim, Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada, viu? Não será tirada. E eu não vou falar para ela vir aqui te ajudar. Sabe, gente, por muito tempo eu fiquei com muita dó da Marta. Eu tinha uma dó da Marta, falei, para que isso, coitada? E fica imaginando comigo. Chegou na casa dela, Marta estava lá junto com Maria, e daí na casa dela chega o profeta. Pense, Jesus chega lá. Jesus já era amigo deles. Ele chega de viagem e ele traz mais 12 marmanjos junto com ele, cansado, morto de fome, não é? De viagem. Aí, claro, gente, claro, Marta falou assim, vou dar uma geral na casa, vou dar uma ajeitada e vou preparar uma comida para o profeta, para esses homens, 12 homens aqui em casa, 13, né? Homem aqui em casa, vou preparar uma comida, às vezes quis dar uma ajeitadinha numa cama para alguém descansar, era costume quando as pessoas chegavam, oferecer água para lavar os pés, lavar as mãos. Eu acredito que Marta, ela estava aí nesse momento, mas Maria não quis nem saber, ela foi lá, ela ficou sentadinha ali aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para dizer. Aí sabe o que eu descobri? Eu descobri que dentro de mim tem uma Marta e uma Maria. E as duas brigam entre si, direto. A Marta e a Maria dentro de mim, elas ficam brigando. É tanta coisa que eu tenho para fazer.
a minha agenda é tão lotada, é uma correria, é faculdade, é isso, é aquilo, aquilo outro. E daí eu vou para o meu ministério, é ensaio do louvor, eu tenho a capacitação, tenho não sei o quê. E eu tenho que me empenhar e eu quero, de fato, dar o meu melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu quero largar tudo. E eu falo assim, agora eu vou ficar naquele tempo de contemplação. Vou ficar só eu e ele. Aquele tempo gostoso. Sabe aquele que você liga uma musiquinha? E daí você fecha os seus olhos, você fica só ouvindo, falando com ele, olhando nos olhos dele. E a gente quer isso, mas fica essa luta. Dentro de nós fica esse negócio. Todas nós aqui temos uma Marta e uma Maria que mora dentro de nós. Você tem... Põe a mão no ombro da amiga do seu lado e fala, você tem uma Marta e uma Maria dentro de você. E elas brigam direto. A gente quer fazer, a gente quer agir, não é? A gente quer mostrar algum resultado, mas a gente também quer largar tudo e correr para os pés de Jesus. A gente quer ouvir as palavras dele, a gente quer ouvir o que ele tem para falar. Aconteceu comigo uma coisa. Deve ser mais ou menos um mês. Eu estava no meu momento Marta. A Marta estava ganhando a briga. E eu estava numa loucura, uma correria. Peraí. Eu estava numa correria para fazer as coisas, envolvida, tantas atividades. Eu estava envolvida mesmo nos meus afazeres. Só que eu já sei a palavra do Senhor, Deus já tinha ministrado meu coração. Então, eu comecei a ouvir uma vozinha falando comigo, lembra, né? Qual que é a sua prioridade, Sueli? Né? Você está esquecendo que é prioridade? E Deus já estava falando ali comigo, Ele já estava me dando uns toques ali naquele momento, mas parecia que eu não estava querendo compreender, não. Sabe, já aconteceu isso com você? Você finge que não é com você, para continuar fazendo o que você quer fazer, né? Então, eu estava nesse momento, eu estava fingindo, parecia que não era comigo. Aí aconteceu que num domingo à noite, eu fui participar do culto infantil. Porque, eu vou lá pastorear o ministério, né? Eu vou levar meu filho para assistir esse culto, ele precisa receber a palavra ali, com todas as outras crianças. Então, eu fui lá para cumprir minha função, né? Mas aconteceu que daí eu me sentei bem na frentona. Eu sentei, eu lembro que eu sentei no chão, ajoelhei, eu cruzei as pernas, botei meu filhinho aqui assim, ainda falei, vamos ver a palavra que a prof vai ministrar, gente. Eu falei, vamos ver o que essas professoras estão ministrando. Gente, daí essa professora, ela começou a ler, ela leu Eclesiastes 3:1, falando, há tempo determinado para todo propósito. Ela começou de leve. Aí, gente, ela fez uma dinâmica tão simples, gente, representando ali que quando a gente prioriza Deus na nossa vida, no nosso dia, a gente consegue fazer todas as outras coisas de uma maneira inexplicável. Era como se tivesse só eu e ela naquele momento. Eu e ela, eu fiquei vidrada naquilo que ela estava falando. Sabe, aquela palavra era para mim. Era para mim. Deus precisou me levar lá para um culto infantil para eu entender. Sabe quando você fala assim, Deus tem que escrever para mim? Foi isso que Ele fez. Deus precisou me levar lá naquele culto infantil para eu entender de forma clara aquilo que Ele estava falando comigo. Gente, foi um tapa na minha cara. Sabe, eu não sei se as crianças entenderam alguma coisa, mas eu entendi tudo. Eu entendi tudo que Deus queria falar comigo. Não sei se você conhece um autor chamado John Maxwell. Ele tem um livro dele que ele fala a respeito de priorizar a prioridade. Parece redundância, né? Mas não é. Priorizar a prioridade. Era algo que eu não conseguia fazer na minha vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus é muito, muito, muito claro. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E Jesus é extremamente claro. Sabe, queridas, nós temos na nossa vida muitas urgências. Eu sei que você tem muitas urgências na sua vida também. Mas a gente precisa descobrir o que de fato é prioridade. Jesus, Ele é muito claro a respeito disso. Muito. E Ele
Ele é a minha prioridade. Ele tem que ser a primeira e a última coisa do meu dia. Sabe, eu não quero que vocês me entendam mal, eu não quero aqui ser metódica, eu não quero ser legalista aqui e dizer para você, você tem que fazer o seu devocional, separar um tempo com Deus de manhã. Não dá para sair ou para fazer outra coisa antes de ler a Bíblia, antes de orar. Não é isso que eu quero falar com você. Eu quero justamente te alertar para que, mesmo cumprindo a atividade que demonstre prioridade, ou seja, mesmo que você priorize ler e orar, ter um tempo ali de oração, aquilo não seja de fato uma prioridade dentro do seu coração. Você pode estar tendo atitude que demonstra prioridade, mas aquilo não está sendo de fato a prioridade dentro de você. Por exemplo, quantas vezes você falou assim, não, agora eu vou separar um tempo então para eu orar, para eu ler a Bíblia, né? E você separou esse tempo aí, deixou até outras coisas, mas a sua mente, o seu coração estava nos afazeres. Eu vou ter prova na faculdade, eu tinha que estar estudando, não é assim? Você já passou por isso? Eu tinha que estar estudando agora, ou então eu tenho que fazer tal coisa, eu larguei aquilo lá para trás. Quantos devocionais você já fez sem querer estar ali? Quantas vezes você já tirou o seu tempo para estar com Deus, sem desejar de fato estar ali? Quantas vezes você já veio aqui para a sala de oração que nós temos aqui, né? A sala de oração, mas você deixou o seu coração na sua rotina, nas suas obrigações, nos seus afazeres. O problema de tudo isso é que a gente faz isso, a gente tem a atitude que demonstra prioridade, e a nossa consciência é terrível. A nossa consciência, ela fica aplacada, não é verdade? Então, cumpri o que eu tinha que cumprir. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu realmente acredito que eu estou priorizando a Deus dessa maneira. Porque eu tive, afinal de contas, a atitude que demonstra a prioridade. Mas ela não era, de fato, uma prioridade dentro do meu coração. Vocês estão entendendo? Amém? Sabe, queridas, mais do que ter a atitude certa, nós precisamos ter a intenção certa. A prioridade, ela está dentro do nosso coração. Eu quero que você repare, sempre que Deus tem que trabalhar algo em nós, Ele trabalha o nosso coração, não é verdade? Sempre que Deus tem que trabalhar algo em nós, Ele trabalha a nossa intenção. Ele trabalha o nosso desejo, a nossa motivação. Por exemplo, quando você desliza e você peca, aí você cai. Deus não vai falar, você fez isso, aquilo outro, você está errada assim, não é? Deus trabalha o que foi que nos motivou a fazer aquilo. A Bíblia fala para nós, Apocalipse, olha, da onde você caiu? Onde foi que tudo começou a acontecer para que se tornasse nisso? Deus trabalha com essa intenção. Sabe que a Davi, ele entende isso de uma maneira tão clara, isso para ele é tão real, que ele chega a falar lá no Salmo 139, versículos 23 e 24, ele fala, sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me, me coloque à prova mesmo, e conheça os meus pensamentos. Ele fala, veja se há em mim algum caminho mau, e me guie pelo caminho eterno. Ele está dizendo, Senhor, muda aqui dentro, muda a intenção do meu coração. O que em mim está errado? Eu cheguei a fazer essa declaração e essa oração, às vezes dentro de um culto. Eu falava, Senhor, será que eu estou aqui por quê? Porque eu estou habituada a estar no culto de domingo? Porque se eu não vier, não é domingo, né? Então, Senhor, muda a intenção do meu coração. Era isso que Davi estava dizendo para o Senhor. Sabe, queridas, não é devocional para cumprir tabela, para aplacar minha consciência, mas é porque eu desejo de todo o meu coração estar com Ele. Porque Ele é a minha verdadeira prioridade. Sabe que talvez priorizar a prioridade seja tão difícil para muitas pessoas, porque dentro do nosso coração falta amor. Falta justamente esse amor. Quanto mais eu amo algo, aquilo se torna prioridade na minha vida. Você já viu
a pessoa que ela tem uma paixão, ela vai falar daquilo o tempo inteiro, não é verdade? Aquilo se torna a minha prioridade. Mateus capítulo 6 ainda, no versículo 21, nos fala, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Deus só vai ser a sua verdadeira prioridade depois que você for capaz de amá-lo de verdade. Depois que eu for capaz de fazer essa declaração, Senhor, é de verdade. Depois que o Senhor for, de fato, o meu tesouro, aí sim. E aquilo que você tem priorizado, eu quero que você repare, isso daí é o seu tesouro. O seu coração está nisso. Onde você tem gastado mais tempo? O que é que tem ocupado mais tempo na sua mente? Sabe, qual que é a maior parte dos seus pensamentos, você pensa no quê? Isso é a sua prioridade. A Bíblia fala para nós, Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. Quais são as suas conversas? Qual é a maior parte das coisas que você fala? Isso vai demonstrar o seu coração do que é que ele está cheio. Eu sempre disse, queridas, que eu amava a Deus. Porque como eu falei, eu nasci num lar cristão, eu aprendi e eu amava mesmo. Eu tinha prazer, eu tenho prazer em falar isso. Eu queria, de fato, dizer isso. Eu amo a Deus, eu amo. E a gente canta tanto isso, né? Eu amo a Deus. Mas houve um tempo na minha vida em que eu fui testada, eu fui provada no meu amor por Deus. Houve um tempo na minha vida em que eu fui provada no meu amor pela obra dele. Sabe, assim que eu me casei, eu quero contar essa parte do meu testemunho para vocês. Eu me casei, aí logo nós quisemos ser pais. E então, eu parei de tomar anticoncepcional, e aí aquela folia, não, mês que vem eu estou grávida, certeza absoluta. Né? Vou fazer teste, e assim foram muitos testes. E aí foram passando os anos, e eu não engravidava, então eu comecei a investigar, ir para especialistas e tudo. Resumindo, eu fui, o diagnóstico que eu recebi, o médico falou assim, você tem esterilidade sem causa. Eu não tinha nada, tudo perfeito em mim, meu esposo. Ele falou, você, Suelen, se encaixa num grupo mínimo de mulheres que têm esterilidade sem causa. Mas um dia, nossos líderes, Bispo Mano, pastora Cláudia, o Bispo Mano, ele teve uma palavra de Deus. E Deus estava dando para nós a promessa de um filho. Depois de muitos anos. E ele deu para nós, vocês vão ter um filho. O nome dele vai ser Lucas Emanuel. E falou bastante coisa. Gente, pensa aquilo ao meu coração, como foi. Né? E a palavra que ele usou foi assim, Deus já te deu. Eu tinha certeza, eu estou grávida. Certeza. Aí, cheguei em casa, não estava. Falei, mas mês que vem eu vou estar. Ele já me deu essa palavra. Gente, passou ano. Passou anos. E eu lá naquela luta de fé. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio. O Senhor já me disse que seria assim. Eu tenho fé que o Senhor vai cumprir a sua palavra na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, nada acontecia. E eu continuava indo em médico, olhando, nada. Estéril. Não tem por que explicar, como a gente explicar para você que você é estéril. E Deus deu essa palavra para nós. E um dia, eu e meu esposo, nós fomos orar no templo da nossa igreja. A gente gosta muito de fazer isso, e a gente orando a Deus, Deus, faz a sua obra aqui na nossa igreja. Nós viemos aqui para cumprir o teu chamado, nós queremos ver a multidão que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para essa cidade. Faz um milagre aqui, nós precisamos que o Senhor intervenha. E oramos em cada cadeira, a gente declara, e a gente ia declarando multidão, e a gente ia declarando avivamento. Chegou num momento em que meu esposo estava lá, na porta da entrada da igreja, estávamos só nós dois. E eu estava no altar orando. Quando eu estava lá orando, gente, Deus falou comigo. Ele disse assim para mim, Suelen, você é capaz de abrir mão do seu filho? Por amor a mim e a minha obra? Aí ele falou bem assim para mim, Suelen, se você pedir, eu posso dar o seu filho.
Mas se eu der agora, o que eu tenho para fazer vai atrasar um pouquinho. Gente, naquela hora, eu senti Deus me testando, eu sabia. Eu estava sendo testada no meu amor. Gente, eu amo a Deus mesmo, de fato, para querer a vontade dele acima da minha. Era o meu maior sonho. Naquele momento, eu não tive dúvidas. Eu falei, Senhor, eu abro mão do meu filho. Eu abro mão da promessa. O Senhor já prometeu mais. Eu abro mão aqui para ver a tua obra se cumprir. Eu abri mão. E estava no meu momento de choro, de repente eu me liguei. Gente, era um sonho a dois. E meu marido estava lá. E aí ele veio vindo na minha direção. E ele estava com uma carinha estranha. Eu, Jesus, como que eu vou contar para ele agora? Que eu abri mão do nosso filho. E ele veio vindo, me olhando. E eu já tensa, assim, olhando para ele. E ele falou para mim, Suelen, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu estava orando ali. E Deus pediu para que eu abrisse mão do meu filho. Eu falei, glória a Deus. O que você fez? Abri mão. Nesse momento, quando nós abrimos mão e a gente estava orando, Deus falou assim para o meu esposo, por conta disso, por conta dessa postura, eu vou trazer 3.000 pessoas em 3 anos. Não tinha chegado, ao final dos 3 anos, nós já tínhamos as 3.000 pessoas. Glória seja a Deus. Eu fui capaz de abrir mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi fácil. Mas, passou mais uns anos. Eu engravidei. Foi... Gente, pensa no sorriso, né? Aquela alegria. Eu abri mão, mas Deus me deu porque eu abri mão. Aquela coisa, eu me lembro que nós descobrimos numa quinta-feira, no domingo, gente, a gente contou para a igreja. A igreja, todo mundo orava por nós, era palavra de cá, palavra de lá, e aquele todo mundo torcendo, e não, e agora, e toma ovo de pata, e vamos fazer não sei o quê. Uma falou para mim, você tem que estar com um pouquinho de anemia, porque quando fica fraquinha, e a gente engravida, né? Então, a igreja participando junto com a gente, aquela coisa, é ovo de pata. E daí, gente, quando o Cezinha, subimos nós dois no altar, já quase no final do culto, e o Cezinha falou que eu estava grávida, as pessoas pulavam na cadeira, e grito, e choro, e aquela coisa, gente, foi uma coisa maravilhosa. Eu vim para casa tão aleluiada, tão maravilhada, glorificando a Deus. Segunda-feira de manhã, começou a chegar flor, presente para mim, presente para o meu filho, aquela coisa maravilhosa. Aí foi a hora do almoço, eu me lembro que Cezinha teve que ir na igreja, era o dia do nosso descanso, e a gente estava lá comemorando, né? Bem, uma delícia. E daí o Cezinha foi para a igreja, ia só dar uma passadinha lá, e daí eu fiquei sozinha. Na hora que eu fiquei sozinha, eu comecei a sentir dores, cólica, né? E daí eu vi que alguma coisa estava errado, não estava certo. E ela ia aumentando. E se você já sentiu isso, é terrível, né? É muito difícil. E aquilo foi ficando forte. E a sensação que eu tinha era que o meu corpo estava empurrando mesmo, né? Para sair. E então eu me lembro que nessa hora que eu já estava muito, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, falou, Suelen, se você me pedir, eu deixo esse filho no seu ventre. Mas, mais uma vez, o que eu tenho para fazer vai atrasar. E Deus ficou esperando a minha resposta, para eu pedir, para Ele segurar o meu filho. Queridas, eu não pedi. Eu não pedi. Eu não tive coragem de pedir para Deus. E quando eu falei, Senhor, eu não vou pedir para o Senhor segurar. Naquela hora veio uma dor mais forte ainda. E eu tive um aborto espontâneo. Eu abri mão. Depois disso, veio o maior batismo da nossa igreja. O maior batismo que a gente tinha tido até ali. E passou mais um pouquinho os anos, porque a questão comigo foram anos.
E eu engravidei de novo. Eu engravidei. E agora eu falei, Senhor, eu estou ouvindo aqui. Gente, ficava uma coisa assim. Eu falava, Cezinha, Deus falou alguma coisa para você? Não. Eu falei, para mim até agora ele não falou nada também não. Até agora, tranquilo. Né? E foi, gente. E a gestação foi progredindo. E aquela festa, aquela coisa maravilhosa. Quando eu entrei 30 semanas, eu tive um sangramento terrível. Igual abrir uma torneira, assim, ó. Corri para o médico falou assim, você está entrando em trabalho de parto, mas nós precisamos segurar, porque nós não temos UTI. Se o seu filho nascer agora, ele vai virar óbito. E daí, gente, repouso absoluto é aquele que você não pode levantar para ir ao banheiro, sabe? E eu fiquei, quando foi 34 semanas, aí a coisa ficou demais, ficou feia. Aí que foi a parte mais difícil, e eu tive meu filho com 34 semanas. Lucas Emanuel. 3 dias depois do meu aniversário. Meu presente de aniversário e de Natal, que é 23 de dezembro, ele. E nós, claro, ficamos na UTI, ali em Guarapuava. E aquilo foi uma luta para nós, no nosso coração. O meu filho já tinha saído da UTI, tinha ido porque eles chamam de médio risco. Mas ele teve um dia, eu cheguei para amamentar, gente, eu tinha que ir de 3 em 3 horas da mamar. Eu fiquei morando lá, em Guarapuava. E aí eu vi que ele estava diferente. E eu chamei a doutora e foi uma luta, assim. A doutora olhou para ele, falou, põe tal medicação, volta para a UTI agora. Virou para mim e para o Cezinha, pai e mãe, não precisa mais voltar. Não precisa mais voltar. Volta só depois, vá para a casa de vocês, lá para a cidade de vocês. Faça o que vocês precisam fazer. Fazia algum tempo que a gente estava lá. Meu filho ficou 28 dias na UTI, com uma infecção generalizada. A doutora disse, ele ficou horrível, ela usou esse termo. Ela falou, nós quase perdemos o Lucas. Gente, dia 31 de janeiro, foi o dia mais difícil da minha vida. Meu filho estava para morrer. Eu estava daí no quarto que eu preparei para ele, lá na minha casa em Laranjeiras do Sul. Eu sentei na poltrona de amamentação. E o meu esposo, nós fizemos uma oração, Senhor. Agora ele está aqui nos nossos braços. Ele está aqui. Por favor, dá ele para a gente. E a gente não ouvia Deus pedindo ele. Não ouvia. Isso até, de certa maneira, acalmava o nosso coração. Sabe, Deus livrou ele da morte. Deus livrou. Eu pude entregá-lo. Quando ele veio para casa com 28 dias, ele veio para casa. E quando ele fez 2 meses, ele foi diagnosticado com hidrocefalia. Má formação craniana e um tumor cerebral. E a doutora falou, ele é muito, muito grave. Primeira vez que esse menino bater a cabeça, ele vai morrer. E, gente, aquilo foi uma luta no meu coração. Mas aí, gente, eu sentia o Senhor falando para mim. Você me ama mesmo assim? Mesmo assim? Eu me sentia confrontada. E eu dizia, Senhor, o meu filho é teu. Ele teve que fazer, com 2 meses, ele teve que fazer uma cirurgia para colocar uma válvula que vai da cabecinha, um dreno até a barriga, né? E essa válvula, ela vai drenando o líquido em excesso que forma. O médico, ele fez a cirurgia, falou, é de alto risco. Seu filho pode fazer meningite, seu filho pode rejeitar a válvula, ele pode pegar uma infecção, ele pode morrer. Você tem noção disso, mãe? Tenho. Mas está nas mãos do Senhor. Foi Ele que me deu. Ele me deu esse filho. E ele fez a cirurgia. Assim que ele fez a cirurgia, o médico nos procurou e falou assim, seu filho não vai mexer o lado esquerdo. Não vai mexer nada do lado esquerdo. E, para surpresa dos médicos, nossa, meu filho foi normal. Tudo normal. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, com 11 meses,
ele foi de novo, os exames mostraram que a hidrocefalia, a válvula parou de funcionar. A válvula parou. E o meu filho estava pior do que da outra vez. E daí vai cirurgia de novo, aquela tensão, aquela coisa que você deve imaginar. E agora o médico falou, seu filho não vai andar, seu filho não vai mexer nada. E o meu filho não tem nada mesmo. Glória a Deus. Mas nesse tempo todo, eu sentia o Senhor confrontando o meu amor por Ele. Eu sentia o Senhor me testando, me provando. Sabe, a Bíblia fala de Abraão. Abraão também tinha uma promessa e ele recebeu a promessa de que ele seria pai de multidão. Que Deus daria para ele um filho e ele realmente deu esse filho para ele. Mas um dia Abraão também foi provado no amor dele por Deus. E Deus pediu para que ele entregasse o único filho, o filho da promessa, num altar como um sacrifício. E Abraão entregou. Ele foi capaz, pelo tanto que ele amava a Deus. O amor de Abraão por Deus era maior do que qualquer coisa. Era maior do que uma promessa realizada. Era maior do que um sonho concretizado. E foi exatamente por isso que Deus pôde fazer tudo o que ele fez. Toda a palavra dele, ele pôde cumprir na vida de Abraão. Sabe, queridas, nós estamos acostumadas no mundo capitalista. Tudo é assim. Eu posso até pagar um preço alto, mas eu tenho que receber algo muito bom em troca. Não é verdade? É assim, esse é o mundo que a gente vive. E o nosso amor por Deus acaba se tornando assim também. Eu declaro que eu amo a Deus, eu falo, eu canto, eu ergo as minhas mãos, enquanto Ele estiver dando algo para mim. Enquanto Ele estiver fazendo algo por mim. Muitas pessoas entram em crise com Deus, na vida com Deus. Porque Ele não me deu isso, Ele não me deu aquilo, porque o meu marido ainda não apareceu, como a pastora nos falou aqui de manhã, a pastora Andréia. Meu marido ainda não apareceu, é o meu emprego do sonho, é a estabilidade financeira. Deus ainda não atendeu a minha oração. Eu queria que alguém se convertesse, mas até agora nada. Daí eu começo a questionar o Senhor. Eu começo a me afastar ali até da vida com Deus. Êxodo, a Bíblia fala para nós que o povo de Israel, que saiu ali do Egito, eles todos foram chamados para estar na presença de Deus. Deus falou assim, olha, leve eles lá, fala para eles se prepararem que eu vou me manifestar, minha presença lá na montanha, vai ser uma coisa gloriosa. Fala para eles virem. Sabe o que o povo faz? Não. Nós, enquanto Deus estiver dando maná, a gente quer isso, necessidades atendidas. Eu quero água, eu quero maná, a gente quer o alho, a gente quer carne, é isso. Não, nós não vamos para a presença de Deus. Não precisa, manda Moisés. Se Moisés for, já está bom, porque ele vai lá, recebe a palavra de Deus e transmite para a gente. Aquele povo, eles se acostumaram a chegar perto da presença, mas não na presença de fato. Não lá mesmo, diante de Deus. Sabe, eles preferiram permanecer distante. Parece assim que é uma coisa tão terrível, não é? Quando eu falo do povo de Israel, eu penso nisso. Meu Deus, como é que eles foram capazes de fazer isso? Mas a gente não é diferente. Nós não somos tão diferentes deles. Nós sempre queremos algo em troca. Eu vou, Senhor, para a sua presença, mas eu vou porque eu tenho que fazer um pedido. Porque eu preciso do Senhor na minha vida. Eu tenho uma necessidade que precisa ser atendida. A gente tem projetos. Eu sei que você tem projeto. Você não tem sonho. E você não coloca diante de Deus? Agora, a minha pergunta para você hoje é: e se Deus não te der? Você vai continuar amando Ele do mesmo jeito? E se Deus não cumprir esse sonho que você tem no seu coração, você vai continuar amando a Deus de verdade? Porque vir aos cultos, eu sei que você vai. Mas e amar de verdade? Priorizar Ele na sua vida? E se o seu trabalho ou se o seu ministério nunca forem reconhecidos, você vai continuar amando Ele? Ele vai continuar sendo prioridade na sua vida, no seu coração? Queridas, priorizar a prioridade pressupõe paixão. E paixão pressupõe renúncia. Meu esposo, ele tem uma palavra que mexe muito comigo. Ele sempre fala,
o propósito, o nosso propósito, ele define a nossa renúncia. E a renúncia define a nossa paixão. Quando eu tenho um propósito na minha vida, quando eu tenho um objetivo, um propósito bem claro, aquele propósito, ele vai dizer qual vai ser a minha renúncia, as coisas que eu vou ter que abrir mão, para que aquele propósito seja cumprido. Agora, a minha renúncia vai depender da minha paixão. Aquilo que eu sou capaz de abrir mão, depende do quanto eu amo aquilo, de fato. Você está disposta a renunciar, talvez um sonho por amor a Deus? Você está disposta a renunciar a alguma coisa que talvez seja legítima, para ver o projeto de Deus sendo realizado na sua vida e através da sua vida? O texto que nós lemos no início de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, mexe muito comigo. Fala demais, me confronta diariamente. Ele fala lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe, ele está falando de um amor completo. Corpo, alma, espírito. Esse texto, ele mostra para nós claramente como é que a gente precisa amar a Deus. É com tudo, tudo que há em nós. Com tudo, corpo, alma e espírito, todo o coração, toda a alma, toda a minha força. Sabe o que é isso? Isso é um amor completamente rendido. Um amor completamente entregue. E Satanás, ele é sujo, ele é terrível. E ele sempre vai negociar com você. Não, você pode dizer que você ama a Deus. Pode, claro, você pode declarar. Vai, canta no culto, ergue sua mão, fale isso. Mas ele também vai permitir que você ame as riquezas. Que você ame as bênçãos. As coisas que Deus pode dar. Que você ame outra pessoa assim como você ama a Deus. Que você ame a sua vida. Ele te aceita pela metade. Ele te aceita os pedacinhos, mas Deus não. Deus não nos aceita pela metade. Deus quer tudo. Tudo de você. Deus quer você por completo. Ele quer que você se entregue completamente, sabe? Você sabe aquele amor assim, apaixonado. Sabe aquele amor assim que você perde o sono pensando? Qual foi a última vez que você perdeu o seu sono pensando em Deus? Pensando nas coisas dele? Pensando no reino dele? Tentando imaginar o rosto dele, como ele é? Qual foi a última vez que você fez isso? Sabe aquele amor que suspira? Que tem um suspiro dentro de você. Meu Deus, eu amo ele demais. Aquele amor que é a primeira coisa que eu penso a hora que eu acordo. É a última coisa que eu penso quando eu vou me deitar. Aquele amor que todo momento se lembra. Durante o meu dia eu estou me lembrando, eu estou vendo. Sabe o que eu falo? Eu costumo falar que eu vejo o pôr do sol e eu tenho certeza absoluta que ele fez só para mim. É só para mim. Quando eu vejo aqueles raios de sol colorido entrando restinho lá na minha janela, eu corro lá fora e falo: Deus, eu te amo demais. Porque é para mim, eu sei que é, eu te amo. Eu quero estar junto, eu quero surpreender. Às vezes eu me pego nisso com o Senhor, eu falo: Senhor, o que eu posso fazer para te surpreender se o Senhor já sabe de todas as coisas? Se o Senhor já sabe do meu pensamento, aquilo que nem chegou na minha boca ainda o Senhor já sabe. Mas eu quero te surpreender. Eu quero fazer algo que o Senhor fique completamente surpreso, embora Ele não possa nos amar mais do que Ele já ama. É aquele amor que quer estar junto, quer estar perto, que admira. Esse é o amor que você tem vivido pelo Senhor. Essa é a paixão que tem queimado dentro de você. É isso que você tem vivido durante os seus dias. Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesus foi interrogado a respeito de qual seria o maior de todos os mandamentos. E a resposta de Jesus foi exatamente Deuteronômio 6, 5. O maior, a primeira coisa: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele fala isso para nós. Em outras palavras, dedique a sua vida a amar a Deus. Dedique a sua vida em estar com Ele, estar diante dEle. Esse texto de Deuteronômio,
ele traz para nós essa dica maravilhosa de como deve ser o nosso amor pelo Senhor. Mas ele tem uma revelação, uma palavra que para mim foi rema, divisor de águas na minha vida. Eu pude entender. Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus assim, toda alma, corpo e espírito. Ele fala assim, e essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no seu coração. Esse é um mandamento que vem para dentro de mim. Ele fica incutido aqui dentro. Não é algo que eu faço externamente, mas é uma atitude de dentro para fora. E ele fala, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, depois disso, depois que você amar o Senhor apaixonadamente, perdidamente, depois que você amar o Senhor com tudo aquilo que você é, então depois, você vai ensinar isso para as outras pessoas, você vai inculcar nos teus filhos. E eu quero falar aqui, filhos, em termos de discipulado, de discípulos, de pessoas para quem você fala do amor de Deus. Ele está falando aqui, a palavra de Deus fala para nós, depois que você amar o Senhor assim, aí depois vem o serviço. Depois vem o ministério, depois vem as suas atividades, vem os seus afazeres, depois as coisas vão acontecer na sua vida. Isso tudo vai vir atrás, vai ser consequência do seu amor, da sua paixão pelo Senhor. Sabe que João capítulo 21, versículo 15, versículo 17, Pedro foi provado no amor dele. Porque ele falava que ele amava Deus, a Jesus. Não, eu não vou te largar, imagina, eu vou para a morte com o Senhor, essa era a declaração. Mas Pedro pisou na bola. Quem aqui nunca pisou na bola com o Senhor? Quem aqui nunca fez uma promessa que não cumpriu a Deus? Sabe, queridas, ele foi confrontado no amor dele e Jesus falava para ele, Pedro, você me ama? Ele falava, eu te amo. Depois disso, Jesus falava, então agora vai, apacenta. Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Então vai, cuida dos cordeirinhos. Pedro, você me ama? Amo. Então agora, exerce o ministério que eu coloquei nas suas mãos. Vai agora e faz a coisa acontecer. Porque o que é principal você já aprendeu. Agora, então, você consegue colocar a prioridade no lugar dela. Onde é o lugar dela mesmo, como prioridade. O seu coração já está onde deve estar. Está no lugar certo, está em Deus. Todas as outras coisas vão ser consequências desse amor. Quando eu amo a Deus de verdade. Quando Ele é minha prioridade, nada mais importa. Eu quero encerrar com este texto de Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo era aquele cara que ele achava as coisas para ele eram muito importantes. Né? Imagina, você sabe como é que foi a criação de Paulo. Mas aí um dia ele entende. E ele fala assim, ó, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Essa foi a declaração de Paulo. Você já é capaz de fazer essa declaração? Eu quero que você feche os seus olhos. Quero convidar você agora a orar, a falar com o teu Deus, a vasculhar o seu coração, a falar, como Davi falou, Senhor, me sonda. Senhor, será que eu estou tendo atitudes mecânicas? Será que a Marta está ganhando dentro de mim? Eu estou envolvida com tantos afazeres, eu tenho tanta coisa para fazer. Senhor, eu quero fazer coisas para o Senhor. Mas eu não quero, Senhor, perder a verdadeira prioridade. Eu quero que ela esteja no lugar onde ela deve estar. Eu quero, Senhor, eu quero fazer como consequência do meu amor pelo Senhor, da minha paixão, do meu desejo. Eu quero agora convidar você para a gente orar. Mas enquanto eu estava orando na minha casa, eu jejuava e pedia ao Senhor, qual é a direção que o Senhor tem? E eu quero orar então por você, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar por 2 grupos de pessoas. 2 grupos. Primeiro eu quero orar por você, que não tem amado a Deus tão desse jeito. Você sabe. Você que precisa se apaixonar de novo.
Eu perdi esse amor. Eu perdi isso no meu coração. Parece que faz tanto tempo, foi só lá no começo da minha conversão que eu era assim. Eu queria ficar falando dele, eu queria ficar olhando nos olhos dele, eu queria estar com ele. Mas isso daí no seu coração já perdeu um pouquinho. Eu quero orar por você que quer se apaixonar de novo, que quer viver esse romance mesmo com o Senhor. E eu quero convidar você a vir para frente, eu quero orar por você. E o segundo grupo de pessoas que eu quero orar é você que entende que a prioridade não está no lugar certo. Você que entende que hoje precisa renunciar a alguma coisa. Vai doer. Talvez seja algo que custe. Mas se não me custa, também não quero oferecer algo que não me custe para o meu Deus. Eu não quero. Eu quero orar por você que entende que precisa renunciar a alguma coisa. Quero convidar você a vir para frente também, em nome de Jesus.